Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o professor Oswaldo Vieira e esse é o meu, o seu, o nosso canal Tem Dito. Rode a nossa vinheta. Meus amigos, minhas amigas, eu estou recebendo diversas mensagens me solicitando uma análise dos interrogatórios aos quais foram submetidos aqueles acusados na ação, na dita ação do golpe, dentre eles Bolsonaro. Pois bem, de todos os depoimentos em face dos interrogatórios, 2 me marcaram para fins de concluir acerca da denúncia apresentada e da circunstância processual que está em vigor. O primeiro deles foi o depoimento do delegado Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Isto porque a acusação contra Anderson Torres é de que ele, como secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, teria permitido que as ações ocorressem contra os prédios dos poderes executivo e judiciário e, em razão disso, teria que ser responsabilizado. O Anderson Torres apresentou um plano de ação integrada no qual, dias antes daquele fatídico evento, tinha sido apresentado à Polícia Militar após intensa discussão com representantes dos vários órgãos que estariam envolvidos na solenidade da transmissão da faixa presidencial. Dentre esses órgãos, havia então representantes da Polícia Militar, da Polícia Civil do Distrito Federal, representantes da Polícia Legislativa, representantes do STF, representantes das Forças Armadas. O plano de ação integrada, então, foi entregue a quem cabia a execução. A quem? À Polícia Militar. Esse plano, segundo o Anderson Torres, ele não foi cumprido na sua integridade. Mas não há que se falar em responsabilizar o Anderson Torres pelo não cumprimento do plano. Isto porque ele estava de férias, viajou dias antes e até meses antes do 8 de janeiro de 2023, e ele provou que essa viagem já estava planejada com a aquisição de passagens desde novembro. Ora, a uma não cabia a ele a execução do plano, a outra ele estava autorizado a gozar férias e quem autorizou foi o governo do Distrito Federal. Então, essas circunstâncias são suficientes para demonstrarem que a acusação contra o delegado Anderson Torres é uma acusação infundada. Em relação ao depoimento do presidente Bolsonaro, várias foram as circunstâncias que marcaram aquele depoimento. A primeira delas é que o presidente Bolsonaro mostrou que sim, ele tinha competência para convocar ao Palácio da Alvorada os embaixadores, tal qual ocorreu.
E a acusação contra Bolsonaro está fundada primeiramente nesta reunião. Reunião essa que é sim da competência do presidente da República a partir da sua vontade de demonstrar aos embaixadores quaisquer fatos relacionados à política externa ou à política interna ou a algum fato que ele julga merecedor do conhecimento dos embaixadores. E naquela reunião, a segunda acusação, a retórica foi para desmontar a credibilidade na justiça eleitoral. Porque Bolsonaro dizia, como sempre disse, que as urnas eletrônicas não são confiáveis sem a possibilidade da impressão do voto que ali foi depositado. E é um fato que foi revelado pelo ministro Fux durante o interrogatório do presidente Bolsonaro. Um fato que desmonta, então, a acusação de que a reunião foi para desmerecer a justiça eleitoral. Que fato é esse? O ministro Fux revelou algo que até então ninguém sabia. Até porque o próprio TSE não havia divulgado, o STF não havia divulgado, a imprensa também não havia divulgado, porque ele não sabia. Segundo o ministro Fux, durante o governo Bolsonaro, ele teria recebido em seu gabinete, ministro Fux, teria recebido em seu gabinete várias autoridades para discutirem acerca da necessidade de introduzir nas urnas eletrônicas um dispositivo para impressão dos votos. Dentre essas autoridades, o presidente Bolsonaro. Então, segundo o ministro Fux, dentre essas pessoas havia os cientistas, e que ele foi convencido, ele, presidente do STF, foi convencido da necessidade de introduzir dispositivo nas urnas eletrônicas capazes de permitirem a impressão do voto. E tanto lhe convenceu que ele determinou um processo de licitação para adquirir esses dispositivos. O ministro Fux revelou que a empresa ganhadora da licitação chegou a comprar todos os dispositivos a serem introduzidos nas urnas eletrônicas e que somente não foram introduzidos porque no transcorrer desse procedimento houve a decisão do pleno do STF de que seria ilegal a manifestação de que as urnas eram frágeis se não houvesse a impressão dos votos. Em razão da decisão do STF, o ministro Fux, então presidente do TSE, teve que abortar o procedimento de introdução dos dispositivos nas urnas eletrônicas. Mas, segundo o ministro Fux, em razão dessa decisão do STF e em razão da não colocação dos dispositivos para impressão do voto, o Brasil, por via do TSE, teve que indenizar a empresa que ganhou a licitação. O ministro Fux só não revelou o valor dessa indenização. Ele disse que era o contrato do qual a empresa tinha ganho tinha valores astronômicos, mas ele não revelou qual que seria esse valor. Mas fato é que o nosso imposto foi utilizado para indenizar uma empresa que havia ganhado a licitação para a introdução do dispositivo de impressão dos votos nas urnas eletrônicas. Ora, se o próprio presidente do TSE foi convencido da necessidade de introduzir esse dispositivo nas urnas, significa dizer que todo aquele discurso do Bolsonaro, pela fragilidade das urnas, ou pela fragilidade do voto sem a sua impressão, era verdadeiro. Se era verdadeiro esse discurso do presidente Bolsonaro e que foi colocado
ao conhecimento dos embaixadores, não há que se falar na ilegalidade da reunião realizada pelo presidente Bolsonaro com os embaixadores. Logo, esta acusação deve cair por terra. Precisa cair por terra diante do depoimento do ministro Fux. Outro detalhe, em relação à acusação de que o presidente Bolsonaro teria patrocinado, promovido aquela ação de balbúrdia aos prédios públicos no Distrito Federal. Por quê? Porque ficou comprovado e o presidente Bolsonaro demonstrou que ele adotou todas as providências para a transmissão da gestão Bolsonaro para Lula, inclusive com a nomeação de responsáveis dirigentes do Gabinete de Segurança Institucional. No dia 1º de janeiro de 2023, quem tomava conta da segurança dos palácios já era equipes do governo Lula. Esses responsáveis, inclusive, não desmobilizaram as pessoas que estavam concentradas no quartel-general, em frente ao quartel-general do Exército. O presidente Bolsonaro já estava no exterior. Nessas circunstâncias, não há que se falar em culpa ou responsabilidade do presidente Bolsonaro no tal golpe ou na tal tentativa de golpe. Esse discurso, essa denúncia, ela é falaciosa. Nós precisamos, então, sermos serenos, deixarmos de lado partidarismos, deixarmos de lado o discurso do PT para que possamos promover justiça, acabar com toda essa montagem que só interessa àqueles que têm convicção de que o Brasil ainda precisa ficar sob o domínio de pessoas, de entidades e de órgãos que não visam o progresso deste país, mas visam, sim, causas próprias, causas que nada têm de objetivo para o engrandecimento desta nação. Tenho dito. Yeah.